coisa necessária para programar é ter um ambiente de desenvolvimento, que pode ser visto como um conjunto de 3 camadas. A primeira camada de um ambiente de desenvolvimento é o seu próprio computador, isso é, todos os componentes físicos de hardware que o compõem, como a CPU, a memória RAM, etc. A segunda camada é o sistema operacional que está instalado nesse computador, que pode ser o Windows da Microsoft, o OS X da Apple, o Linux ou qualquer outro. E a terceira camada desse ambiente são as ferramentas de desenvolvimento instaladas no sistema. Alguns exemplos de ferramentas são o seu editor de texto ou a sua IDE, um banco de dados e as linguagens de programação que você usa. Juntas, essas 3 camadas compõem o seu ambiente de desenvolvimento. Mas é muito importante pensar que, se você estiver trabalhando em uma empresa, provavelmente vai fazer parte de uma equipe de desenvolvimento, ao invés de trabalhar totalmente sozinho. E todas as pessoas da equipe precisam ter um ambiente de desenvolvimento para programar e executar os programas que serão desenvolvidos. Por isso, o ideal é que todas as pessoas de uma mesma equipe tenham o mesmo ambiente de desenvolvimento. Isso evita problemas como o programa roda no meu computador, mas não roda direito no de outra pessoa. Tendo o mesmo ambiente, eliminamos esse tipo de problema. Por outro lado, as pessoas da equipe provavelmente terão computadores com características diferentes e talvez até usem sistemas operacionais diferentes. Às vezes, o sistema operacional até é o mesmo, mas com versão diferente, o que já gera ambientes diferentes. Por isso, aparece o problema. Como podemos conseguir um ambiente de desenvolvimento igual, padronizado para uma equipe inteira, sem exigir que todos tenham exatamente as mesmas configurações básicas? É aqui que entra o conceito de virtualização, que nos ajuda a ter um ambiente padronizado, mesmo que as pessoas usem computadores diferentes e sistemas operacionais diferentes. A ideia da virtualização é simples, mas extremamente poderosa. A ideia é instalar no seu computador, que já tem um determinado hardware e um determinado sistema operacional, uma aplicação de virtualização. Com esse software, nós poderemos executar outros sistemas operacionais quaisquer de acordo com as necessidades do ambiente que queremos ter. Cada um desses outros sistemas operacionais virtuais é chamado de máquina virtual, ou VM, e o software que permite que essa mágica aconteça é justamente a aplicação de virtualização. Basicamente, o que a aplicação de virtualização faz é simular a existência de uma camada de hardware, que é completamente configurável, e os sistemas operacionais das máquinas virtuais são executados como se cada uma tivesse o seu próprio hardware. As máquinas virtuais são totalmente isoladas, e uma nem sabe da existência da outra. Por exemplo, essa aqui é a tela de login do Ubuntu, que é uma distribuição de Linux. A princípio, nada nessa tela indica que nós estejamos dentro de uma máquina virtual e que esse não seja o meu sistema operacional principal. Mas, se eu trouxer o mouse aqui para cima, aparece o menu do VirtualBox, que é a aplicação de virtualização que está sendo usada para executar o Ubuntu. Além disso, dá para perceber que o meu sistema operacional principal, ou hospedeiro, é o OS X da Apple. Eu posso até clicar aqui para ver as informações dele, porque ele continua rodando normalmente por baixo. Depois, se eu fechar essa janela, pronto. Tudo isso some e eu estou dentro do Ubuntu normalmente. Dá até para fazer o login e usar o sistema operacional normalmente. Tudo como se fosse o meu sistema operacional principal. E o Ubuntu, que é o nosso sistema operacional convidado nesse exemplo, nem sabe que está rodando dentro do OS X, virtualizado. E por que usar a virtualização? Lembre-se de que nós começamos falando de virtualização porque gostaríamos de permitir que cada pessoa tenha o seu próprio computador e sistema operacional principal, mas gostaríamos que todas as pessoas de uma mesma equipe tivessem acesso a um ambiente de desenvolvimento padronizado, para evitar problemas de execução dos diferentes programas. No entanto, a padronização está longe de ser a única vantagem do uso de máquinas virtuais. Outra vantagem, por exemplo, é a portabilidade, que é o fato de você poder transferir máquinas virtuais de um computador para outro com facilidade. Outra vantagem é a segurança e o isolamento dessas VMs, que vem do fato de que elas não se comunicam,
nem entre si e nem com o sistema operacional principal, que chamamos de hospedeiro. Por esse motivo, máquinas virtuais são usadas, por exemplo, para o estudo do comportamento de vírus de computador. Com as VMs, você pode instalar um vírus e deixar que ele destrua completamente o sistema da VM, mas sem acessar nem alterar nada do seu sistema operacional principal. Outro ponto é que, com máquinas virtuais, conseguimos aproveitar melhor um único hardware. Isso vem do fato de que você pode limitar os recursos de hardware virtual a que cada máquina tem acesso. Por exemplo, se eu tiver um computador com 16 GB de memória RAM, posso criar 3 máquinas virtuais e dar para cada uma delas 4 GB de RAM e ainda sobram 4 para o sistema operacional hospedeiro. Por exemplo, eu poderia acessar as configurações dessa máquina virtual que estamos rodando e aqui no menu de sistema aumentar ou diminuir a memória RAM que o Ubuntu enxerga. Aqui ele está enxergando atualmente 5 GB. Da mesma forma, eu poderia disponibilizar mais CPUs virtuais para essa VM. É por isso que nós dizemos que o hardware é configurável. Máquinas virtuais também são muito usadas para construir rapidamente ambientes de teste. Esse slide mostra ainda algumas empresas muito ativas no mercado de virtualização, tanto na área de desenvolvimento de aplicações de virtualização, como é o caso do VMware e do VirtualBox, que a gente viu que está sendo usado para executar essa VM do Ubuntu, quanto na aplicação do conceito de virtualização para oferecer servidores virtuais para seus clientes, como é o caso da Microsoft, da Amazon Web Services, da IBM e da Rackspace. O conceito de virtualização é tão usado que atualmente é possível criar e acessar máquinas virtuais pela web, diretamente do seu navegador. Essa aqui, por exemplo, é uma máquina virtual, também do Ubuntu, que foi criada usando o Cloud9. Repare que estamos acessando a VM não mais pelo VirtualBox, mas pelo Google Chrome através de uma URL. Ao longo do curso, você irá criar e usar uma VM muito parecida com essa para resolver os exercícios. Esse será o nosso ambiente de desenvolvimento padronizado.